Meu nome é Val Lopes, eu sou do interior de São Paulo. Hoje eu vim aqui mostrar um pouquinho para vocês como que é o trabalho do Movimento Soberanistas e como é o trabalho que eu exerço junto com as mulheres. Nós tivemos uma situação em novembro de 2018, onde nós conseguimos eleger o presidente Jair Messias Bolsonaro. Foi uma situação dentro do contexto que nós enfrentamos aqui no país, com relação ao tucano-petismo, que nós tivemos décadas de tucano-petismo, que suportar todo esse embargo que nós conseguimos aqui, que nós estávamos todos numa situação de dormência, não queríamos participar de política. Política era uma situação que aquelas pessoas que eram políticas eram aquelas que já nasciam com aquilo, era família. Vocês vejam, na minha cidade mesmo, por exemplo, nós temos uma situação que é uma briga política entre duas famílias há mais de 40 anos. O poder ali se reveza. Sim, o poder ali se reveza. É assim, ó, a mulher casou com o moço que era da outra família. Então, aí eles juntam, mas eles começam a brigar entre si para tomar poder na cidade. E com relação ao federal, a situação também era a mesma. Então, assim, nós passamos, não só nós, população toda brasileira, uma situação de dormência. Nós ficamos dormindo, ninguém queria se envolver com política. Era uma situação muito distante. Nós ficamos, deixa na mão deles, eles sabem o que fazem, a nossa vida está confortável, e vamos continuar nessa luta aí do jeito que está, cada um cuidando do seu nariz. Mas, devido a essa situação que foi se agravando, esse projeto tucano-petista, que foi implementado no Brasil com uma ideia de América Latina, não só de Brasil, que é o que aconteceu na Venezuela e o que está a passos largos agora na Argentina. Esse também era o projeto a ser implementado aqui no Brasil. Nós conseguimos acordar, sair dessa situação e, em novembro de 2018, elegemos o presidente Jair Messias Bolsonaro, presidente conservador. Muitas pessoas trabalharam em campanha, em divulgação, coisa que a gente nem imaginava fazer, não é verdade? Nós não fazíamos até na nossa vida própria, em função de um projeto, nós fizemos, foi para eleger o presidente Bolsonaro, não foi? Então, quando nós conseguimos a eleição, conseguimos ganhar a eleição, o que aconteceu? Todo mundo festejando, aquela maravilha, todo mundo feliz, agora vai, agora vamos tirar esse país do buraco. Só que, como o professor Olavo dizia, não adianta eleger um presidente se a gente não tem uma militância. Quem vai dar base para esse governo? É isso aí que a gente está enfrentando hoje. Congresso, STF, pessoal querendo ir para a rua, essa baderna toda que virou porque não existe uma militância conservadora que dê base ao governo. Então, eu, junto com mais 2 amigos, nós pensamos nessa situação, nós analisamos esse problema, e nós chegamos à conclusão que vamos comemorar, sim, mas nós estamos numa situação que nós temos que formar uma militância. Então, vamos pensar assim. Você que trabalhou na campanha do Bolsonaro, como que você trabalhou? Você enviava mensagem, você chamava os amigos, tinham as tias do Zap, e cada uma dessas pessoas que estavam na internet, que foi uma campanha que nós começamos pela internet até tomarmos as ruas, cada uma dessas pessoas que estavam lá, nós tínhamos uma situação. Como trazer essas pessoas do mundo virtual para o mundo real? Como? Um problema a ser enfrentado. No virtual é tudo muito fácil. Você está atrás de uma tela, atrás de um celular, ninguém está te vendo, você pode estar lá descabelado, pode estar lá de pijama, deitado na sua cama, é muito fácil. Você xinga, você briga, você dá a cara a tapa. E quando você enfrenta? Quem que quer enfrentar? É complicado, não é? Então, nós chegamos a uma situação que vamos desenvolver um trabalho de militância, conhecer cada uma dessas pessoas do virtual e trazer essas pessoas para o plano real. Para quê? Para que a gente consiga essa militância forte e consiga o objetivo maior, que é reeleger o presidente Bolsonaro, para que nós consigamos fortalecer o conservadorismo no poder e, de uma vez por todas, não dar espaço mais para a esquerda no Brasil. É esse o objetivo final.
Então, de que forma? Conseguimos formar uma militância, hoje eu trabalho no Movimento Soberanistas, eu sou formada em Relações Internacionais, eu trabalhei muito tempo com Comércio Brasil-China, trabalhei na Câmara de Comércio Brasil-China, estudei mandarim, tenho vários cursos, fui aluna do professor Olavo, então eu já participava dessa militância. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês como que começou essa militância, para vocês verem como que nós todos aqui somos líderes, e nós temos que tomar essa posição de liderança. A gente não pode passar essa função para os outros. Nós temos que assumir esse protagonismo e trabalhar nessa questão de liderança. Então, eu vou explicar. Eu sou mãe, eu tenho 2 filhas. Na época, eu tinha uma pizzaria, eu trabalhava com pizza delivery, eu tinha uma pizzaria grande na minha cidade, e trabalhava no meio do caos, né? Porque você sabe que é ser empreendedor nesse Brasil, né, gente? Você ter vários funcionários, você trabalha o mês inteiro, fica tudo para o funcionário, tudo em rescisão contratual, e você mesmo fica ali só no serviço, né? Estou eu trabalhando lá, de repente, eu vi na internet uma situação assim, na época da campanha. Vamos, em São Paulo, no viaduto lá da 23 de março, uma faixa escrito assim, se você é Bolsonaro, buzine. E o pessoal passava e buzinava. E começou aí a divulgação. Quando eu vi aquilo, eu falei, poxa, aqui na minha cidade tem um viaduto aqui onde passa Raposo Tavares, embaixo é um movimento assim intenso. E eu tinha pizzaria, eu fazia faixas e faixas e faixas para divulgar na cidade, promoção e essas coisas que o empreendedor médio faz, né? Aí eu pensei, bom, vou fazer uma faixa e vou colocar ali no viaduto e também vou ver o pessoal que passa aqui, vou filmar e vou dizer que aqui também o pessoal é Bolsonaro. A gente precisa mostrar isso. Mas como é que eu ia fazer isso sozinha? Eu precisava de ao menos 2 pessoas, não é? Mais uma para segurar a faixa, porque você precisa de 2, e eu precisava de uma para filmar. Mas como é que eu vou fazer isso? Eu estava lá presa na pizzaria, fazendo pizza. Como é que eu vou fazer? Aí, conversando com um amigo meu, eu tinha um amigo meu conservador, eu falei, olha, você não pode ir lá me ajudar? A faixa eu mandei fazer, só que eu preciso de alguém para ajudar a segurar. Ah, eu vou, concordou. Liguei para um outro amigo, escuta, você pode ir lá filmar? Porque a gente não precisa de muita coisa, o pessoal vai passar e vai buzinar. Então, a gente filma e põe na internet, é uma divulgação que nós estamos trabalhando em função do governo. Aí marcamos um dia para reunir, conversar, aí um amigo ligou para outro amigo, perguntou, o que a gente faz hoje? A gente monta um grupo, né? Quando tem 2 ou 3 pessoas, é mais fácil montar um grupo de WhatsApp do que a gente ficar falando um por um, né? Mais prático. Então, montamos um grupo, aí um amigo, eu posso chamar o outro amigo? Eu posso convidar o outro? Eu posso convidar o outro? Fomos assim. Marcamos uma reunião na praça pública, porque conservador começa, não tem nem onde reunir. Onde que reúne? Praça pública. Chegamos lá, tinha 3 pessoas, não tinha? No grupo. O grupo não foi para segurar a faixa e um gravar. Chegamos lá, tinha 30. Bandeira do Brasil, cartazes, faixa, pessoal buzinando. Um cidadão chegou lá com 50.000 adesivos, escrito Bolsonaro 17, que ele tinha mandado fazer para a gente distribuir na cidade. Lembrando que a minha cidade tem 100.000 pessoas, tá, gente? Então, quando eu olhei aquilo, eu falei assim, gente, mas onde que estava esse povo? Onde é que estava? O que estava faltando para esse povo juntar aqui e a gente começar a fazer alguma coisa? Conclusão, juntamos o pessoal, o que era para ser uma faixa virou a maior carreata da cidade de Ourinhos. Nunca teve uma carreata daquela. Nós paramos a cidade, nós tivemos carros de som pela cidade toda, foi um auê, saiu em todas as mídias, elegemos Bolsonaro na minha cidade, o maior percentual de votação, e estamos aqui. Então, o que acontece? Não podemos perder. Aí eu cheguei a uma conclusão. Bom, já que nós conseguimos, em 3 pessoas, juntar toda essa militância aqui, que o pessoal quis uma mudança e quis trabalhar, isso nós tivemos reflexos em todo o Brasil,
Deus deve ter me dado esse braço aqui, que na minha cidade a gente diz que é de polenteira, né, que é de bater polenta, assim. Então, eu falei, Deus deve ter me dado esse braço aqui para fazer mais alguma coisa além de pizza, né? Não pode ser só pizza. Então, vamos trabalhar, vamos fazer outra situação. Então, nós juntamos, após as eleições, um pessoal, 3 amigos, e montamos o movimento Soberanistas. Os soberanistas, a gente quer fazer, e estamos fazendo, a militância que o Olavo descreveu. Nós não queremos ser um movimento de rua, nós somos um movimento grande, e nós estamos trabalhando na parte cultural e na parte de conservadorismo de ideias aqui no Brasil. Eu, particularmente, tenho um trabalho com as mulheres. Eu comecei, a partir de então, fazer um trabalho com as mulheres, a militância feminina. De que forma? Cadê as tias do Zap aqui, que trabalharam na campanha? Você é tia do Zap? Quem mais aqui é tia do Zap? Você? Você é tia do Zap? Então, eu tenho uma notícia para contar para vocês, né? Tia do Zap, segundo a CPMI lá das fake news, a tia do Zap é o robô, né? Nós ficamos robotizados. Mas eu tenho uma notícia para contar, né? Tia do Zap é a menininha de 20 anos, é a tia de 40, é a outra tia de 60. E eu vou falar para você também, tá? Todos os homens que estão aqui também são as tias do Zap. Porque vocês também passaram mensagens, vocês também divulgaram, vocês também continuam fazendo esse trabalho de divulgação. Então, o que era para ser os tais robôs, hoje são pessoas reais que conseguem se reorganizar e formar uma militância conservadora, que é esse o nosso objetivo. Então, eu comecei a ver como que as mulheres conseguiam trabalhar, passar mensagem, porque mulher é um bicho engraçado, né, gente? Mulher é o seguinte, ela é igual chinês, não anda sozinha, está sempre em bando, né? Vocês já perceberam? Mulher vai no banheiro, ela vai sozinha? O homem vai sozinho. Por que tem que levar a mulher junto? Por que a mulher tem que chamar a amiga para ir para o banheiro? Então, para quê? Fala para mim. Não, a mulher, ela vai... E outra coisa, né? A mulher não consegue ir para o banheiro, fazer só o que ela precisa e voltar, né? Porque ela foi com a amiga, então você já se prepara, que ela vai demorar lá pelo menos uma meia hora. Sim, então ela vai tirar selfie, ela vai ter que dar tempo de postar selfie e ainda ver as selfies e ainda ver o comentário, né? Então, é isso aí. Então, como que a gente faz? A mulher, ela tem esse dom de se agrupar. Então, vejamos bem. Se a mulher tem esse dom de se agrupar, vamos tentar fazer com que essas mulheres, dentro do cenário político que nós temos hoje, que é um cenário assim, que as pessoas hoje começam um assunto, elas se agrupam e começam um assunto, a mulher está lá reunida com a amiga, primeiro ela começa a falar da roupa da vizinha, depois ela começa a pensar que a roupa não dá certo nela porque ela está gorda, aí a outra fala que está gorda também, aí ela entra no assunto da dieta, aí da dieta ela começa a vir uma competição, porque daí ela começa a querer falar dos filhos, e mulher que é mãe é o seguinte, o filho dela, ela quer contar quando ela começa, ela tem tanto orgulho do filho, que ela quer contar desde quando nasceu até quando tem 30 anos. É assim. Então, ela quer contar tudo que acontece com o filho, não dá espaço nem para a outra falar. Quando a outra começa, aí, minha filha, acabou. Porque daí o assunto vai longe. Até chegar a falar mal do marido, né? Que tem mulher que chega e fala mal do marido também, conversa, dá risada, dali a pouco está tudo de bom. Então, dentro desses assuntos, por que a gente não consegue inserir nesse cotidiano da mulher, que já é uma situação comum, inserir esse protagonismo político também? Se as mulheres se reúnem para falar de tantos assuntos, que podem ser banais ou não, também tem espaço para a gente tratar de política dentro desses assuntos. E hoje, a pessoa, mesmo que ela não queira, ela está envolvida com política. Você veja bem, a minha mãe, ela tem 70 anos. Ela pega um ônibus, ela anda de ônibus e ela para no ônibus enquanto ela está esperando. Ela já me relatou isso várias vezes, que ela para e o assunto dela com a vizinha ali que está esperando um ônibus também é assunto sobre Bolsonaro, sobre esquerdismo, sobre como que está o país, o que está faltando, o que dá para melhorar. Então, hoje, as pessoas já embutiram isso na mente, o que não acontecia há anos atrás. Não acontecia. Você não conseguia falar você não tinha abertura
para falar de política com as pessoas. Hoje, qualquer lugar que você chega, as pessoas querem conversar, querem saber, querem buscar informação. Se você mostrar que tem um pouco mais de informação, as pessoas elas interagem, elas querem saber. Então, nós aproveitamos essa deixa e eu comecei a fazer um trabalho pelo estado de São Paulo através desses núcleos femininos. Eu comecei na minha cidade, nos bairros, e a partir de então nós formamos um grupo de empresários e começamos a trabalhar juntos no estado de São Paulo. Quando nós chegamos para conversar com as mulheres, isso aqui eu vou dizer para vocês, já aconteceu comigo aqui ontem, tá, gente? Não é um caso sazonal, acontece em todos os lugares e é por isso que eu quero passar isso para vocês. Você chega no lugar, você conversa com uma mulher e você nota a felicidade dela, a alegria dela, a vontade no olhar de poder ajudar um pouco mais. Só que ela pensa assim, como que eu vou poder ajudar se eu sou mãe, se eu trabalho, se eu chego em casa cansada, se eu tenho que lavar, passar, cozinhar? Não tenho tempo para isso. Como que eu vou ajudar? Eis a questão. Então, nós temos que entender o seguinte, que hoje, o pouco que nós fazemos é muito. O pouco que você faz, divulgando uma informação na internet, divulgando com as suas amigas, com seus parentes, já é muito, porque antes nós não tínhamos isso. E é nessa base de informação é que nós formamos a nossa militância e formamos núcleos fortes ao redor do país, núcleos de conservadorismo. Porque todas as pessoas que estão aqui hoje, eu queria que cada um de vocês pensassem como vocês chegaram aqui para estar reunido nesse fórum. Como vocês começaram, qual foi o início, como que vocês acordaram? Ou a vida inteira você nasceu já, não, eu quero participar de um fórum, quero estar reunido com um conservador. Então, cada um tem um início, tem um meio e começa a desenvolver. Então, nós trabalhamos dessa forma. Hoje, a mulher real, a mulher que a esquerda vendeu, que a esquerda se apropriou do feminino, né? Por quê? Porque a questão feminina, ela dá ibope, você consegue trazer as minorias, né? Na questão feminista. Então, a esquerda se apropriou dessa situação e a mulher acabou virando um objeto feminista. Acabou virando. A esquerda ela vende a imagem. O que é a mulher para a esquerda? É aquela feminista, são aquelas deputadas do PSOL, que a gente sabe muito bem o que é. Ou então é aquela figura mimada, tipo a Tabata Amaral. Que, na realidade, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Alguma de vocês se reconhece naquelas feministas, na Tabata Amaral ou nas deputadas do PSOL? Acho que aqui ninguém, né? Então, a mulher real não é essa mulher que a esquerda vende. A esquerda tenta embutir, como sempre fez, a imagem de que a mulher real é essa. E nós temos que assumir essa situação. Só que nós não podemos deixar, não é essa a mulher real. A mulher real é aquela que trabalha, aquela que se preocupa com os filhos, aquela que tem a família destruída pelo esquerdismo, aquela que tem o filho envolvido na droga, o marido desempregado. Ela chega em casa, quem nunca ouviu dizer que assim, as pessoas falam, matar um leão por dia é fácil, mas na situação da mulher não é essa não. Na situação da mulher, assim, matar 20 leões por dia é fácil, mas matar 100 do jeito que ela mata, aí é complicado. Porque chega no final do dia, a mulher já fez tanta coisa, e ela ainda consegue se olhar no espelho, se sentir feminina e se sentir forte. Ela deita, dorme, está preparada no outro dia. Não é assim que funciona? Imagina se ela ficar dormindo no outro dia, o filho levanta chorando que está com fome, o marido reclamando que quer café, e aí, a roupa para lavar, para passar, o serviço chamando, não pode, a gente não pode deixar passar. Então, nós organizamos essa situação e nós vamos de cidade, eu vou de cidade em cidade, tentando trazer essas mulheres que trabalham, que acham que fazem pouco, mas na realidade fazem muito, e começam a atuar na política. De que forma? A atuação política não é você querer ser político, ter um cargo. Não, gente. A atuação política é fazer com que essas mulheres interfiram na política local, nos núcleos locais. Façam um protesto,
façam uma situação com um vereador, vão lá exigir as situações da cidade, do bairro, da família, da escola, principalmente na escola. Nós não podemos ser ausentes com os nossos filhos. Nós precisamos estar presentes nas escolas para evitar a doutrinação. Se a mãe estiver presente, se o pai estiver presente, a situação começa a mudar. Por quê? Está tudo muito solto, está tudo muito fácil para a esquerda. Não tem resistência. E onde não tem resistência, a pessoa deita e rola. A situação extravasa. Então, nós temos que ter resistências. E é a partir daí que nós trabalhamos com as mulheres, para que as mulheres possam ter essa consciência de que elas podem muito e que essas reuniões que elas fazem, que elas conseguem se reunir naturalmente, dentro dessas reuniões, elas consigam colocar o assunto político de forma conservadora, que já são os valores da mulher real, porque a mulher real ela não tem valores esquerdistas. Então, a gente consegue embutir esses valores e que ela consiga desenvolver e repassar essas informações num sistema aí que vai começar por um núcleo regional, municipal, regional, e vai disseminando. Ok? Então, nós temos também essa situação, trabalhar o individual e também trabalhar o coletivo. Só que nós temos um problema. Com essa situação aí do Bolsonaro, que Bolsonaro foi eleito, essa onda conservadora, nós tivemos uma situação de aproveitadores. Quem aqui não conhece um aproveitador que surfou aí na onda do Bolsonaro e que foi eleito ou que teve um cargo de liderança e acabou? O que acontece? O que sempre acontece? Eles acabam sempre colocando os pés pelas mãos, né? É o que sempre acontece. Por quê? Porque a ambição é maior. Então, nós temos que ter aí um filtro. Então, essa é uma das pautas onde nós trabalhamos. O processo que nós fazemos pelos soberanistas, ou mesmo o processo que eu faço em cada núcleo, nós temos que filtrar. E como que você filtra se você não conhece a pessoa? Se você está lá na internet, você conversa com a pessoa, como é que você vai filtrar alguém? Difícil, não é? Às vezes você conhece a pessoa ali há anos, e você chega você pensa assim, nossa, eu conhecia tanto e a pessoa me decepcionou. Quem aqui nunca votou em alguém e se decepcionou? Não é? Então, nós temos esse filtro. Nós precisamos, primeiramente, conversar, analisar, fazer todo um trabalho de militância, um trabalho que segure realmente as noções do conservadorismo. Para quê? Para que a gente não tenha esse tipo de pessoa que nós tivemos na eleição do Bolsonaro, que vieram juntos e que nós tivemos e que virou toda essa situação que nós conhecemos aí. Eu não preciso citar nomes, tá, gente? Nós tivemos uma situação muito desgastante e ainda teremos muito mais, porque nós só temos um ano aí de governo, então nós vamos ainda ver muita gente aí que ainda vai virar a casaca, que vai passar para o outro lado e que ainda vai decepcionar o voto que o pessoal levou em consideração aí, confiou, né? Então, é uma situação difícil. Conseguindo isso, fazer esse filtro, nós conseguimos juntar os núcleos de mulheres e conseguimos ir separando e fazer com que cada uma trabalhe na sua cidade. Dentro desse contexto que nós temos, tá, gente? Nós não podemos deixar disperso, as mulheres temos as famílias fragmentadas, então nós não podemos deixar dispersos. Eu vou pedir para vocês aqui, para que cada um pense como que começou, repense. Quantas mulheres você conhece? Você, quantas amigas você tem? Muitas, não são? E o que suas amigas conversam hoje? Política, não é? Há anos atrás, alguma amiga sua falava de política? Não falava, gente. Nós temos que trazer o real, sair do imaginário, do virtual e trazer para o real. Nós estamos fazendo essa militância conservadora. Eu faço esse trabalho dedicado, eu tenho ajuda, graças a Deus, é um trabalho eficaz, eu vou dizer para vocês, é um trabalho que nós damos o exemplo. Às vezes a pessoa fala para mim, mas como que você consegue incentivar com que as mulheres façam isso? Eu não preciso incentivar, eu só preciso dar o exemplo. Porque a mulher já tem vontade própria, ela já é mãe, ela consegue multiplicar. Deus nos deu esse dom da multiplicação.
Nós conseguimos multiplicar os filhos, a família. Então, nós conseguimos multiplicar ideias. É só a gente dar o exemplo, juntar os núcleos e fazer com que essas pessoas disseminem essas ideias. Nós vamos multiplicar. Isso vira um círculo e nós vamos conseguir aumentar essa ideia de conservadorismo e trazer para a população. Um homem, você faça a diferença. O homem chega em casa e ele fala, ele trabalhou o dia todo, ele chega, ele fala com o marido, fala com a esposa, fala com as crianças, às vezes liga para a mãe, para o pai, tem um irmão, e o assunto ali, no outro dia ele levanta e vai trabalhar, não é? E a mulher? Mesmo que a mulher trabalhe, ela acha espaço dentro do trabalho dela para ela conversar assuntos aleatórios, não é assim? Dá tempo ainda, não dá? E muito tempo. Então, ao invés de estar conversando assuntos aleatórios, vamos tentar conversar assuntos com que a gente possa ajudar a transformar essa política e transformar esse país também para as futuras gerações. Então, é esse o ponto interessante, essa é a nossa meta. A meta dos soberanistas é a gente poder estar reelegendo o presidente Bolsonaro. Sem militância, a gente não chega a lugar algum, tá? Então, nós temos que fazer esse trabalho de formiguinha, trazer um a um, e disseminando as ideias, e trabalhando na mente das pessoas, porque o conservadorismo já vem embutido nelas. A mulher que tem família e que tem filho, ela não é a Tabata Amaral, ela não é a Talíria Peroni, não é verdade? A mulher que tem filho, que é casada, que tem um lar, naturalmente ela é conservadora, gente. Está embutido. Não tem como tirar isso, não tem como. Se você quiser tirar isso da pessoa, ela vai entrar em depressão. Por que as mulheres ficam tão desesperadas? Porque elas querem tirar isso que é natural. Por quê? Porque já vem embutido, é natural. Não tem como você tirar isso. Quando a mulher chega, o empoderamento feminino não é você ser feminista, você querer aparecer. O empoderamento feminino é você conseguir fazer todas as funções que a mulher faz, desde a hora que levanta até a hora que vai dormir, e ainda conseguir estar feliz no outro dia. Isso que é empoderamento, gente. Pega um homem aí, coloca nas atividades femininas para ver se ele consegue. Até consegue, mas e o perrengue que ele vai passar? Não é fácil, não é fácil. Então, cada um tem a sua função. Esse negócio de, eu vou ser isso, aquilo, outro, gente, não funciona. Nós somos conservadores e nós sabemos que não funciona. Nós temos que ter parâmetros, nós temos os nossos valores e nós temos que trabalhar dentro dos nossos valores. Nós temos todo um trabalho feito, nós temos núcleos organizados, hoje nós conseguimos estruturar o movimento, nós temos todos os núcleos organizados, nós partimos desse princípio de estar trazendo as pessoas da internet para o núcleo municipal e estar capilarizando essa situação. De que forma? Trazendo essas ideias conservadoras, embutindo nos núcleos municipais que já existem, e está disseminando as ideias, está disseminando em formas de seminários, em formas de reuniões em escolas, com pais de alunos, com mães, por setores. Nós estamos trabalhando por setores, trabalhando várias questões para que nós possamos trazer, facilitar e incentivar com que essas mães, essas mulheres, possam estar trazendo para os filhos o conteúdo e também estar incentivando os filhos a estar buscando o conteúdo também. Porque ontem mesmo a gente teve aqui uma situação, até acho que foi você que falou, dos jovens. Os jovens não querem estudar. A professora Olavo de Carvalho falou ontem, o que vocês aprendem? O que o jovem aprende? Não aprende nada. O que a gente aprende na escola? Se eu for dizer para você o que eu aprendi, eu não aprendi nada. Eu aprendi a fugir de esquerdista. Foi isso que eu aprendi na faculdade. Porque eu nunca fui aceita. Eu fiz relações internacionais e era uma situação assim. Tudo esquerdista, né? Você entra em área de humanas, como é que você vai ser de direita num curso de humanas? Aí eu tentava me infiltrar num grupo, o pessoal, eu era contra, né, as ideias, o que aconteceu? Eu era expulsa. Aí eu tentava em outro, eu era expulsa. Tentava em outro, eu era expulsa. Eu ficava numa situação assim, que todos os trabalhos que eu fiz da faculdade em grupo, não era em grupo, era meu. O bom é que eu não tinha que dividir a nota com ninguém, né? Isso que era bom. Mas, de resto, eu era uma situação dessa.
Então, eu percebi que, mesmo eu, na adolescência, eu era conservadora. Porque as pessoas falavam assim para mim, vamos fazer tal coisa, vamos isso, vamos aquilo. E eu falava, não vou não, eu não quero não. Mas por que você não quer? Não. Vamos fumar isso aqui, vamos fazer isso aqui. Gente, eu já fico tonta só de oxigênio. Como é que eu vou fumar um negócio? Como é que eu vou cheirar um negócio aqui? Você quer que eu morra? Não quero morrer. Então, eu sempre tive opinião, sempre fui... quando eu tinha meus 16, 17 anos, eu cheguei à conclusão, eu falei assim, nossa, mas eu sou chata. Eu sou chata porque as pessoas falam para mim, vamos fazer isso, aquilo outro, eu não quero. E ainda criticava ainda, né? A pessoa falava, ia numa festa, aprontava, fazia um monte de coisa. Aí vinha com aquela questão na época, hoje eu tenho 45 anos, então na época o pessoal vinha assim com aquela questão de LGBT, isso aqui era lá moda, né? Se você não saísse com mulher, tinha que sair com a mulher, você tinha que ir na festa, você tinha que sair com mulher. Daí eu falava, nossa, mas que feio, né? Eu tinha 16, 17, eu falava, mas não entendo, é feio isso, para mim é feio. Aí eu era criticada ainda. Aí eu cheguei em casa um dia e pensei assim, ou eu sou... com 16 anos, você não tem muita visão assim, né? Você não tem informação. Aí eu pensava assim, que eu era de igreja evangélica, sabe aquelas igrejas evangélicas, como é que chama? Que bem tradicional. Eu falava assim, gente, mas eu não vou em igreja evangélica, mas eu sou de igreja evangélica tradicional, era esse o rótulo que eu levava. Eles falavam lá crente lá, como se fosse um desabono, entendeu? Então, assim... E depois eu fui aceitando isso normalmente. Eu fui aceitando porque eu sempre lidei muito bem com rejeição. Nunca tive esse problema, fui rejeitada, vou sentar aqui e vou chorar. Não. Eu era rejeitada no dia, no outro dia eu levantava e ia fazer minhas coisas. Dependia só de mim, não dependia dos outros, então para que eu vou me incomodar? Então, assim, foi uma situação muito difícil para mim. E como foi para mim, eu acredito que deve ter sido para muita gente. Então, eu tento passar para as mulheres que eu conheço as situações que eu passei. E o que eu percebo? Essa situação da mulher real. Quando você faz uma reunião, uma cidade, vocês mulheres que trabalham, que queiram trabalhar com liderança, o dia que vocês conseguirem fazer uma reunião, não sei se vocês já fazem, com a população local, com as mulheres locais, você não vai achar ali, mulheres... que estão rindo, mulheres felizes. Não, você sempre chega, são famílias destruídas, são mulheres carentes, são mulheres que sofrem violência, são mulheres que trabalham o dia todo, que lutam mesmo para sobreviver, que a alegria delas é o filho, que a alegria delas é a realização profissional, entendeu? Então, assim, nós temos que trabalhar com a mulher real. Não adianta a gente ter essa visão de esquerda, sexista de esquerda, porque o feminismo é bonito, porque o feminismo é eficaz. Eficaz para quem? Para quem que é? É totalmente a agenda esquerdista. Não tem o que eles impõem uma situação que não é favorável para a gente que conhece. Não é favorável. Então, nós temos que trabalhar contra isso. E é esse tipo de trabalho que eu faço. Nós pegamos o gancho a partir do movimento soberanistas e eu vi que tinha espaço para fazer o que eu gosto de fazer, que é trabalhar com as mulheres. Eu me sinto bem, as mulheres se sentem bem junto comigo, eu consigo dar o exemplo e consigo trazer elas para essa militância real e fazer com que a gente funcione também em nível nacional, tá? Porque a gente consegue passar do municipal, fazer essa capilarização, conseguir até trabalhar todo esse país aí que é muito carente de informação. Aliás, eu acho que é por isso que nós estamos aqui, né? Porque é para buscar informação e estar repassando a informação, não para ficar só com a gente, certo? Então, nós temos que resgatar toda essa força feminina que já vem naturalmente de berço, que nós, trabalhando, nós conseguimos é um trabalho muito simples, é um trabalho de você explicar para as mulheres como elas podem se formar. E é muito simples fazer isso. Muito simples porque elas já se reúnem, elas já têm as células delas, elas já têm as amigas, elas já têm os filhos, elas já têm família. Então, é um trabalho muito simples, não é um bicho de 7 cabeças. E a mulher tem uma força assim, incondicional, né? A gente até brinca que o homem pega a gripe, como é que fica em casa? De cama, né? E a mulher tem um câncer, como é que fica? Trabalhando. Se duvidar, morre lá trabalhando, não é?
É assim que funciona. Ela pensa, eu não posso deixar de trabalhar porque senão meu filho vai passar necessidade, eu não posso deixar de trabalhar porque eu tenho que pagar conta. Então, é assim que funciona. Então, dentro desse sistema, nós trazemos para vocês essa preocupação com as gerações futuras, tá? Nós temos aí as questões das tias do Zap, que eu volto a dizer que as tias do Zap são todas vocês, são as mulheres que dão aula, são as professoras, são as juízas, são as empresárias, são todas as mulheres que possuem algum tipo de informação e repassam para os outros, tá? Então, eu peço a colaboração de todos vocês, não é um trabalho meu, o meu trabalho é só de divulgação, não é um trabalho meu, é um trabalho seu, pode falar. Por que eu estou indo atrás disso? E eu falei, onde começou o meu ponto zero? E eu lembrei que o meu ponto zero começou quando eu era criança, quando eu não sabia, eu não tinha noção de política, né? Imagina, criança, mas eu já tinha assim, um sentimento do que eu não queria. Eu já identificava de forma involuntária do que eu não queria. Já veio com você, né? Sim, e eu descobri o que é a esquerda tem muito pouco tempo, e eu já sabia o que eu não queria, mas o que eu queria? Qual que era o meu grupo? Eu não tinha o meu grupo. Eu sabia o que eu não queria, isso até agora. E aí eu falei assim, eu preciso buscar pessoas que eu me identifique com pontos em comum para eu criar o meu grupo. Então, assim, eu vendo você falar, eu estou entendendo a sua propositiva, né? Você faz a articulação e reúne pessoas. Aí qual que é o meu questionamento? O grupo que eu não quero, que é a esquerda, eles não têm só a articulação, eles têm uma fundamentação, eles têm uma crença. E aí, quando eu me pergunto, aí o meu questionamento é esse, a gente precisa se reunir, mas qual é a nossa crença? Qual vai ser a nossa base da nossa articulação? O que vai, né? Então, assim, quem é o nosso professor aqui, né? O Olavo de Carvalho, qual é a nossa doutrina? Eu sinto falta, o vazio que eu estou identificando, assim, eu sinto falta de uma consistência. Porque, assim, de objetivos reais. E de uma consistência mais filosófica. Eu sinto falta disso. Eu não quero ser bolsonarista, eu não quero ser uma direita que é contra a esquerda. Eu preciso ter a minha ideologia clara. Sim. Quais são os meus valores? E aí, ouvindo você falar, e eu estou entendendo o que você está propondo, mas eu queria entender, assim, nessas articulações que vocês fazem, vocês têm uma espécie de doutrinação? Vocês têm, assim, qual é o valor, qual é a premissa? Como que é a conversa? Eu quero entender isso, entendeu? Para que a gente possa ter consistência. Porque eu venho aqui hoje buscar, eu não sei se eu sou conservadora, eu sei o que eu não sou. Né? Agora, eu não sei se eu sou conservadora, eu sou cristã, mas, assim, entendeu? Eu estou querendo descobrir como que é a essência do movimento conservador. Ele fez aqui uma colocação, eu tenho um pensamento liberal na parte econômica, mas eu entendo que o Estado, ele não vive só com a economia. Né? A sociedade, ela precisa respeitar os costumes daquela sociedade. Então, eu acho que eu tenho um traço de conservador aí, mas eu não sei se eu sou. Então, sim, assim, eu senti necessidade de te escutar. Ela é. Eu senti necessidade de te escutar isso. O que vocês disseminam, assim, nos encontros de vocês? Olha, nós trabalhamos no movimento Soberanistas, nós temos, o movimento é uma base conservadora, nós temos Olavo de Carvalho como referência. Todos os membros do movimento, quando nós fazemos o contato com a pessoa, ou a pessoa faz um cadastro para estar participando do movimento, a premissa é essa aí. Nós somos um movimento conservador e nós temos Olavo de Carvalho, os ensinamentos de Olavo de Carvalho como referência, dentro do conservadorismo. Então, as ideias disseminadas são as ideias passadas pelo professor. Nós temos um problema muito sério, porque a população real não sabe nem quem é o Olavo de Carvalho. Não adianta a gente querer esconder isso, porque eles não sabem. Abomina. Mas a população... Oi? Não conhece. Não conhece, eles não conhecem nada. Sabe o que eles conhecem? Eles conhecem o trabalho que eles fazem de segunda a sexta para poder, no final de semana, fazer o churrasco. É assim, para comprar cerveja, deu dinheiro para comprar cerveja e a carne, fazer o churrasco, ficar ali com os amigos, relaxar. Sim. Do que a ideia?
Sim, nós temos isso no movimento, todos os participantes nós explicamos e nós trabalhamos, uma das metas é estar trabalhando isso em cada pessoa para a gente estar orientando, porque a pessoa chega no movimento, nós fazemos um questionário para saber até onde ela conhece, quando ela entra para o movimento. Não é aleatório, não é um movimento de rua que vem assim qualquer um e está ali. Nós fazemos um questionário. Quando a pessoa responde erradamente o questionário, nós pegamos essa pessoa, selecionamos e é como se fosse um curso. Ali nós orientamos, nós temos grupos de orientação, nós temos pessoas capacitadas que podem estar com níveis de instrução, que podem estar orientando cada um, mas nós temos essa base de Olavista, só para te responder, tá? Deixa eu só fazer um comentário aqui bem breve. Eu acho que a base até mesmo do olavismo são essas coisas que nós temos em comum, que é a família, que é a propriedade. E isso não tem como a gente fugir do caráter cristão dessa nossa base. Então, a nossa base existe. A nossa base é cristã. Né? São os valores defendidos na Bíblia, os valores defendidos por Cristo. Acho que essa tem que ser, e essa é a nossa base. Essa já é uma base. Só que o trabalho que nós fazemos é só de esclarecer isso para as pessoas. Porque a pessoa sabe que é dessa forma. Só que ela tem medo de trazer isso à tona. Então, nós trabalhamos assim, a pessoa preenche uma ficha, ou virtualmente, nós temos o cadastro virtual, e aí nós entramos em contato com essa pessoa, nós conversamos, nós investigamos o grau de instrução, o que ela gostaria de aprender, quais os anseios, o que ela espera de um movimento, quais os anseios culturais, os anseios políticos, as visões. Muita gente, a gente percebe que não tem o grau de instrução que vocês têm aqui. Olha para o lado, quantas pessoas tem aqui? São pouquíssimas pessoas. Então, o que acontece? Nós fazemos esse trabalho para quê? Para que a gente possa ser uma forma de orientar as pessoas. Porque as pessoas são carentes disso. Não adianta dizer assim, na internet tem muita informação, se quem quiser pesquisa. Não funciona assim, gente. Nós temos essa proatividade, mas a população não tem. Não tem. O que chega até eles é Globo, é Estadão, é Folha de São Paulo, é esse tipo de informação. Então, é muito complicado. Nós temos que ter esse trabalho e olhe só, é um trabalho de voluntários. Ninguém é pago no movimento. É um trabalho de voluntários. E nós temos uma gama hoje que nós conseguimos pessoas em todo o Brasil para estar favorecendo esse trabalho, para estar ajudando. E aí nós vamos contornando, quebrando as arestas, cortando as arestas, para chegarmos no objetivo final, que é trazer as informações conservadoras, baseadas em Olavo de Carvalho, e com a nossa meta final, que é reeleger o presidente Bolsonaro, para evitar que a esquerda volte ao poder. Porque, evitando que a esquerda volte ao poder, nós teremos aí mais 4 anos, um período um pouco maior, para que a gente tenha tempo de estar trabalhando, porque não é um trabalho que a gente começa hoje e amanhã acaba. É um trabalho que a gente vai começar hoje, a gente vai morrer e ainda não acabou. Eu queria agradecer a todos vocês por estarem aqui, ter a paciência de me ouvir. Eu fico muito feliz da gente poder estar discutindo, porque todas as minhas palestras eu gosto dessa interação e eu acho que sempre começa e a gente sempre bate. A intenção é a troca de ideias, é fazer com que cada um que esteja aqui comece a pensar um pouquinho e surjam as ideias, igual começou a surgir. Porque vir aqui na frente falar e a pessoa ficar ouvindo é uma coisa. Agora, vir aqui na frente e plantar a semente na cabeça de cada um e começar a pensar é outra coisa, né? Então, eu queria, assim, valorizar, que vocês, mulheres, se valorizassem, que vocês entendam que vocês são lindas, que vocês são femininas, vocês têm todas as características de mulheres fortes, vocês são exceção de estarem aqui no Fórum dos Conservadores, buscando informação. Então, vocês são maravilhosas, dentro de um contexto que nós já tivemos que chamar a Dilma de presidenta. Então, vejam bem como hoje nós estamos, né? Então, eu queria deixar que cada uma de vocês começassem a pensar realmente como pode começar um trabalho, como pode incentivar as pessoas e lembrar sempre que o pouco
hoje é muito. Um pouquinho que a gente faz, que consiga passar para outro, nós temos o dom da multiplicação. Nunca se esqueçam disso, tá? E eu queria que todas as mulheres se levantassem, por favor. As mulheres que estão aqui se levantassem e que todos dessem uma salva de palmas para todas essas guerreiras que estão aqui hoje e que, a partir delas, nós vamos conseguir fazer com que esse país se desenvolva muito mais. Obrigada, gente.